O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora, a equipe do jornalismo CVJ vai contar para você o que rolou na Câmara entre os dias 18 e 22 de julho de 2022. Hoje nós temos no cardápio a aprovação da revisão do plano diretor e os contratos da Companhia Águas de Joinville. Eu sou o Carlos Henrique Braga, estão comigo aqui os jornalistas Sidney Azevedo e Marina Bósio, e quem completa o time é o Pedro Zin, nosso novo estagiário. Vamos nessa, isso é Tão CVJ. E depois de quase 4 anos na Câmara, a revisão do plano diretor foi aprovada pelos vereadores. Sidney, você acompanhou vários debates sobre o plano e agora finalmente foi. Então, Carlos, a longa caminhada da revisão do plano diretor está agora mais perto do final. Ainda não está no final. Na sessão ordinária da segunda-feira, dia 18, os vereadores aprovaram em primeira votação, ainda vai ter uma segunda, o projeto de lei complementar 61 de 2018, que é o nome legislativo da revisão do plano diretor. E o texto que chegou no plenário nessa segunda-feira é bastante diferente daquele que foi protocolado pela Prefeitura lá em 2018. Nesses quase 4 anos de tramitação, houve emendas que incluem modificações na organização urbana da cidade, das quais algumas das mais expressivas em termos de território envolvem a bacia do Rio Cubatão e a região da Estrada Arataca. Mas essas mudanças a gente vai falar mais lá para frente no podcast, não agora. Antes da votação do plenário, na tarde do mesmo dia 18, as emendas ao projeto que tinham sido realizadas na Comissão de Urbanismo receberam parecer favorável na Comissão de Legislação. E esse processo acontece porque a Comissão de Legislação é que tem a missão de avaliar se o projeto está de acordo com a legislação em vigor. Então, quando o urbanismo faz uma alteração, o projeto volta para a legislação que precisa concordar com a mudança. Feito esse parêntese, a gente volta ao âmbito da Comissão de Legislação, onde o relator das emendas que foram feitas na Comissão de Urbanismo foi o vereador Alisson Júlio, do Partido Novo. E foi a aprovação do parecer favorável dele que viabilizou a votação durante a sessão do dia 18. E por isso eu entendo que vale nós ouvirmos as palavras dele durante a discussão em plenário sobre o trabalho de análise e de revisão do plano diretor. Eu digo isso pela verdadeira força-tarefa que foi instituída nesta legislatura para que nós pudéssemos viabilizar, chegarmos a este momento de deliberação em plenário do plano diretor, que está aqui na casa desde o ano de 2018. Foi uma verdadeira força-tarefa mesmo, porque foram dezenas de audiências públicas, reuniões, centenas de horas de trabalho, dos vereadores, das assessorias, e aí aqui agora um agradecimento mais que especial às nossas assessorias que trabalharam como um verdadeiro time, com o apoio feito a várias mãos de vários gabinetes, de vários vereadores que vestiram a camisa, entenderam a importância deste projeto para a nossa cidade, o quanto isso vai trazer desenvolvimento para a nossa cidade, e foi um trabalho feito de uma maneira magistral, com muito apoio técnico. As nossas assessorias verdadeiramente se debruçaram sobre o projeto, os vereadores da Comissão de Urbanismo, o vereador William, relator, os demais vereadores membros das demais comissões também, a comissão especial, que fez um trabalho importantíssimo para que nós chegássemos até este momento, e pudéssemos consolidar as emendas propostas na Comissão de Legislação e podemos votar aqui em plenário. Além do Alisson, o outro relator da proposta na atual legislatura foi o vereador William Tonesi, do Patriota. E a análise dele durou um período de quase um pouco mais de um ano, já que ele está com a missão de analisar a revisão do plano diretor desde abril do ano passado. Então nós agora vamos ouvi-lo falar um pouco sobre esse trabalho. E que alegria e que felicidade é poder participar da legislatura
que analisou, revisou e está aprovando o novo plano diretor para a cidade de Joinville, né, que vai iniciar agora, né, e provavelmente findará aí no ano de 2028. Então, que alegria poder participar desse momento histórico. Quero aqui, de forma especial, agradecer e parabenizar, né, a Comissão de Urbanismo, né, agradecer ao vereador Diego Machado, né, por ter colocado e depositado a sua confiança na relatoria desse projeto dentro da Comissão de Urbanismo, a qual ele, como presidente, aí, conduziu, né, foram 9 audiências públicas, né, vereador Diego, na Comissão de Urbanismo. Parabenizar também o vereador Neto Peters, que foi o presidente da Comissão Especial, que realizou aí também mais 7 audiências públicas, né, vereador Neto? Mais 7 audiências públicas. Depois realizamos uma audiência pública da consolidação, né, de todo o trabalho que foi desenvolvido na Comissão de Urbanismo para apresentar o projeto, então, para a comunidade. Agradecer a todos os vereadores, em nome do presidente, a confiança que foi depositada no trabalho que foi desenvolvido. Esse projeto que está aqui em cima da mesa é o plano diretor, correto, presidente? Esse maço de papel, tudo isso aqui é o plano. Então, para ver o tamanho do trabalho, né, que a Câmara de Vereadores realizou. Grande parte desse trabalho não aparece. Grande parte desse trabalho ninguém fica sabendo. Grande parte desse trabalho, nunca as pessoas tomarão até conhecimento do que foram feitos. Agradecer o vereador Alisson, mas também agradecer o vereador Kiko, o vereador Brandel, o vereador Lucas, né, agradecer também o vereador Neto, o vereador Érico, né, onde se dispuseram a assessoria de vocês a trabalhar em cima da revisão, né, desse parecer final, que é o da Comissão de Legislação, as assessorias ajudando. Isso mostra, né, um novo momento que estamos vivendo dentro do Legislativo, né, momento onde aquilo que é bom para a cidade, nós nos unimos para levar ao cidadão joinvilense. Eu tenho certeza, esse novo plano diretor que nós estamos aprovando, depois das 127 emendas que foram realizadas na Comissão de Urbanismo, depois das 32, né, vereador Alisson? Das 32 subemendas que foram realizadas agora na Comissão de Legislação, vai entregar, né, a pedra fundamental para a nova cidade de Joinville que vai nascer. Como vocês ouviram, em algum momento o Tonesi se referiu a uma grande pilha de papel. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, a versão digital de toda a tramitação da revisão do plano diretor tem 1.173 páginas. E olha que ela nem inclui todos os documentos, como os e-mails que foram encaminhados para o canal criado pela Comissão de Urbanismo para centralizar as manifestações da população sobre o que desejavam para a cidade. Esse e-mail ele foi utilizado principalmente durante a comissão especial do plano diretor, em que a população, inclusive com bastante insistência até do vereador Tonesi, pedia para que a população encaminhasse, né, o que desejava para a cidade, né? Mas para que os nossos ouvintes possam ter uma noção mais clara do que essas 1.173 páginas significam, a grande maioria dos projetos da Câmara tem entre 50 e 100 páginas, quando a tramitação é concluída. E olha que o plano diretor ainda vai ter a finalização, da qual a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E como vocês também puderam ouvir no áudio dos vereadores, os dois dedicaram tempo para agradecer aos trabalhos das suas assessorias na elaboração de pareceres, análises e também na própria discussão do projeto, né? Que é um trabalho do qual não é todo dia que os nossos ouvintes têm alguma informação a respeito. Mas, como eu falei já mais de uma vez, esse processo todo da revisão do plano diretor ainda não acabou. Então a gente vai ouvir agora os próximos passos adiantados na sessão do dia 18 também pelo presidente da Câmara, o vereador Maurício Peixe, e pelo vereador Alisson, que é o presidente da Comissão de Legislação. Aprovado o projeto com a emenda, né? Ela segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Esta redação final, vereador Alisson, ela tem que ter um cuidado especial. Então, logicamente, vamos ter aí um tempo maior para análise, quem sabe uma semana, né? Pela ordem, vereador Alisson. Senhor presidente, quero esclarecer aqui que foi deliberado, hoje ainda na Comissão de Legislação, um requerimento de prioridade para que a redação final fosse elaborada especificamente pela nossa subprocuradoria, pela nossa equipe técnica. Então, a partir deste momento, os nossos subprocuradores irão se dedicar à elaboração da redação final desse projeto
que é um projeto bastante extenso, né, demanda uma análise muito criteriosa, então, portanto, ainda vai levar mais alguns dias. Ele estando pronto, certamente nós iremos deliberar na comissão e subirá ao plenário para o segundo turno. Os procuradores que o Alisson menciona nesse áudio agora são servidores concursados da Câmara, são advogados que vão trabalhar na finalização da redação. Ela engloba mais de 200 emendas no texto da revisão do plano diretor. Quando essa edição final, vamos chamar assim, estiver pronta, aí o texto será reapresentado ao plenário para a segunda votação ou votação final, podendo ser, então, se aprovado, encaminhado para o prefeito Adriano Bornstein Silva, também do Partido Novo, e sancionado ou vetado. Nesse caso específico, dado o número elevado de alterações no projeto, é possível que a decisão do prefeito leve algum tempo, porque o processo precisa também ser analisado pela Procuradoria-Geral do município, dessa vez lá na prefeitura, que é o corpo de advogados deles lá. Só depois da orientação desse grupo é que o prefeito vai sancionar ou vetar, talvez parcialmente, dependendo da situação, né? Caso haja o entendimento de que algum artigo ou inciso dessa revisão do plano diretor toda contém alguma ilegalidade, inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Nesse caso, se houver uma situação dessas, né, de veto, aí o projeto voltaria mais uma vez para a Câmara, poderia então derrubar o veto mesmo assim ou reconhecer o veto e retirar aquela parte da lei. Bem, como disse o Sidney, não acabou, e também não acabou a participação do Sidney, a gente já volta com ele para falar da revisão do plano diretor. Enquanto o Sidney bebe a merecida água dele, que está aqui na frente, Muito obrigado. nós vamos saber da Marina como foi a última reunião para tratar dos contratos emergenciais da Companhia Águas de Joinville. Então, Carlos e ouvintes, a Companhia Águas de Joinville, a CAGE, esteve novamente na CVJ nesta terça-feira, dia 19. Desta vez, os representantes da empresa de saneamento participaram de uma reunião da Comissão de Urbanismo. Os vereadores queriam informações sobre o contrato emergencial da empresa de engenharia e manutenção firmado recentemente em 2022. Segundo a CAGE, a contratação com dispensa de licitação não apresenta irregularidades. Para lembrar para o nosso ouvinte, em uma reunião da Comissão de Legislação realizada no dia 27 de junho, o vereador Cláudio Aragão, do MDB, afirmou que a contratação da empresa Nato Construções, feita por meio de uma licitação em 2021, teria sido feita com valor de R$ 119 por metro quadrado. Já em 2022, segundo o vereador, a contratação emergencial com dispensa de licitação da empresa Tecvia teria sido feita com um valor de R$ 369 por metro quadrado. Na ocasião, Aragão classificou como desproporcional a diferença de valores das contratações. Mas o diretor técnico da Águas de Joinville, Camilo dos Santos, afirmou na reunião desta terça-feira, dia 19, que o vereador interpretou de forma equivocada os documentos presentes no site da empresa de saneamento. Segundo o diretor, o contrato emergencial foi feito com valor de R$ 225 o metro quadrado. Camilo dos Santos alegou novamente que a diferença de valores, de 119 na contratação de 2021 para 225 na contratação de 2022, se deu por causa da inflação. O diretor da empresa de saneamento disse ainda que a situação emergencial também encareceu os serviços. Então, o serviço do contrato emergencial, ele foi pago R$ 225,58 o metro quadrado. Considerando que esse serviço, ele foi feito de forma emergencial, foi feita uma mobilização, onde em menos de 60 dias, a empresa colocou todo o serviço de repavimentação que estava atrasado em função da inadimplência desse primeiro contrato, que é um contrato da Nato, e isso aqui eu não preciso explicar para os senhores, porque vocês são os nossos maiores demandantes. A gente chegou numa situação insustentável com a empresa Nato, onde eles carregavam uma fila de serviços atrasados e a nossa obrigação é fazer com que o serviço seja executado. Na inadimplência da empresa Nato, nós fizemos um contrato emergencial para colocar esse serviço em dia. Foi pago o valor de R$ 225,58, porém, lastreado em ter sido um serviço emergencial, onde a empresa trabalhou sábado, domingo, feriado, de madrugada, a gente não teve horário. Nós criamos turnos estendidos, nós tivemos uma situação aquém da realidade, onde todos os esforços foram concentrados para que a gente colocasse todas as pendências em dia. Na reunião realizada no final de junho, em que esses contratos foram assunto,
A Águas de Joinville informou que a contratação emergencial com dispensa de licitação foi feita após a empresa licitada em 2021 não ter executado os serviços de acordo com o disposto no contrato. A empresa contratada estaria deixando a desejar e a população estava reclamando. Camilo dos Santos já tinha dito e reafirmou esta semana que a empresa licitada em 2021 foi notificada diversas vezes ao longo dos anos de 2021 e no início de 2022, o que culminou na necessidade de fazer uma contratação emergencial com dispensa de licitação. Tudo bem, Marina, será que acabou esse assunto ou eles vão voltar a isso? O que você acha? Não sei, a CAGE tem sido convidada diversas vezes para vir aqui na Câmara de Vereadores explicar as coisas que estão acontecendo ali, né? Os vereadores estão de olho, né? Fiscalizando. E temos uma estreia no nosso Isso é Tão CVJ. O estagiário Pedro Zin passa a integrar nosso time a partir dessa edição. Pedro se escreve Sim, mas se lê Zin. Isso aí, Carlos. Olá, bancada. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui participando do Isso é Tão CVJ. Bom, na última sexta-feira encerraram as inscrições para o Prêmio Jovem Autor de 2022, um recorde histórico de trabalhos inscritos. Essa é a 7ª edição do evento, que trouxe como tema a adoção responsável de animais. E dessa vez conta com 25.007 alunos participantes de 87 escolas joinvilenses. A última vez que o concurso teve tanta gente assim foi em 2017, com 20.184 inscrições. Para quem não sabe, o Prêmio Jovem Autor é um concurso de redação e desenho desenvolvido pela Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores. As categorias englobam alunos da rede pública e particular, do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Cada escola poderia inscrever até 2 alunos por categoria. Os finalistas concorrem a laptops, smartphones e tablets. E quem vencer a categoria Artigo de Opinião, destinada ao ensino médio, também ganha uma baita viagem cultural de 2 dias para São Paulo, capital. Eu conversei com a coordenadora da Escola do Legislativo, a Juliana Felipe. Ela me disse que um dos motivos para essa grande adesão foi justamente a volta das aulas presenciais integrais em Joinville, que aconteceu lá no começo do ano. Outro motivo foi a capacitação que a Câmara realizou nas escolas da cidade. Então, alguns tutores de animais e profissionais da área introduziram esse tema, da adoção responsável de forma prática, com a presença ilustre de cães. Isso mesmo, cães, para brincar com a garotada nas escolas. Quais são os próximos passos, Pedro? Então, Carlos, agora entre 15 de agosto e 2 de setembro, a Comissão de Avaliação e Julgamento vai definir os 3 finalistas de cada categoria. Lembrando que essa comissão é formada por profissionais de educação, letras, artes ou comunicação, que foram selecionados por edital de chamamento público. A lista dos finalistas vai ser divulgada no dia 19 de setembro e a gente vai conhecer os vencedores lá no dia 24 de novembro, em cerimônia solene no plenário da Câmara de Vereadores de Joinville. Tudo bem, Pedro. Grande estreia aqui, né? Você conhecia o Prêmio Jovem Autor já? Olha, eu conhecia mais por cima, mas pude me inteirar, aprofundar agora nessa pesquisa aí que eu fiz pra matéria. Você que é um jovem autor, Sou. você já participou do prêmio? Não tive essa oportunidade. Você tem cães? Tenho um cachorro chamado Alfredo, muito fofinho. Alguém mais tem pets aqui? Só nós. O Pedro que tá aqui nos trabalhos técnicos também não tem, né, Pedro? O outro Pedro Gonçalves. E não foi só o jovem autor do Pedro aqui que se destacou essa semana. Tivemos também a aprovação da revisão do plano diretor. A gente volta pro Sidney agora para saber mais detalhes do projeto, porque como diz o Sidney, não acabou, né, Sidney? Não, infelizmente o assunto não é tão fofinho, quanto cães, mas vamos lá. Eles foram contemplados no plano diretor de alguma forma? Não, né? Sim, foram. Sim. Inclusive, uma das emendas apresentadas, é da vereadora Tânia Larsson, que prevê mais no sentido de colocar uma diretriz favorecendo a proteção de animais. Legal, muito bom. Manda bala. Então vamos lá. A gente está voltando a esse assunto agora para falar das alterações, que o plano diretor está fazendo, até porque não adianta de nada a gente simplesmente falar dessa aprovação sem explicar no que ela de fato pode mudar a vida da cidade. Não custa lembrar que o plano diretor ele é uma lei que tem como previsão pelo menos a duração por 10 anos, No final desses 10 anos ele vai precisar ser revisado, mais uma vez, mas a gente não vai se demorar muito sobre essas alterações, porque muitas delas dependeriam também de um mapa para poder explicar. Em termos conceituais, uma das principais mudanças da proposta, que ela chegou na Câmara ainda lá durante o governo Udo, lá em 2018, ela tinha um teor de incentivo ao empreendedorismo e um estímulo a negócios, na cidade, de modo geral.
Uma dessas mudanças, talvez assim que possa ajudar o pessoal a visualizar, né, porque além de questões mais pontuais do texto, né, que muda um pouco de característica, né, do plano diretor de 2008 para essa revisão que eles estão finalizando agora, existe também a criação, por exemplo, do que eles chamam de setores portadores de futuro. Esses setores seriam áreas da cidade, né, alguns quarteirões, algumas regiões, que seriam destinadas para concentrarem lugares de desenvolvimento de tecnologia. Por exemplo, fala-se até em nanotecnologia, coisas nesse grau, entre outras coisas. E essa lógica, né, desse incentivo, né, empreendedorismo e estímulo de negócios, ela foi mantida pela atual legislatura, incluindo as mudanças que foram aprovadas agora. Mas muitas das noções que, por exemplo, eram ligadas lá no plano de 2008 a uma visão integrando o meio ambiente, a vida da cidade, elas passaram por algumas reformulações, né? Isso apenas para destacar alguns aspectos de mudança conceitual que houve do plano diretor de 2008 para esse plano diretor que vai ter a sua cara final, provavelmente aí nas próximas semanas. Mas acho que já dá para adiantar, né, que esse é o teor, é uma parte do teor do que está vindo por aí. Então, vamos falar aqui de algumas mudanças mais específicas, principalmente no mapa e nas regiões, né, da cidade que podem vir a sofrer alterações maiores nos próximos anos. A mais significativa dessas mudanças é a criação de uma área de expansão urbana de proteção da paisagem campestre. E eles criaram uma sigla muito amigável que é AEUPPC. Isso significa que passa a existir um zoneamento específico para toda a região que fica a sul do leito retificado do Rio Cubatão e o perímetro urbano ali na zona industrial norte. Essa área hoje ela ainda possui algumas fazendas, mas ela já teve uma característica maior de produção agrícola. E muitos proprietários hoje em dia dizem que a região já não tem mais essa vocação e aparentemente estão tentando modificar, né, o zoneamento para poder ter um outro tipo de aproveitamento das áreas. E o objetivo da revisão do plano diretor nesse ponto, né, das mudanças que foram feitas, porque a versão encaminhada lá em 2018 não continha essa mudança. Ela foi introduzida na revisão agora, principalmente de 2021 para cá. É manter uma estrutura que não seja nem completamente rural, nem completamente urbana na região. E essa proposta ela não é muito desconhecida, não. Quem for nosso ouvinte e já tiver ouvido falar de Vale Verde, vai se lembrar do que se trata esse projeto. Ele já foi apresentado outras vezes aqui na Câmara e a primeira vez que eu me recordo de ele ter aparecido por aqui foi lá em 2016, quando o atual secretário de Planejamento Urbano, Marcel Virmão Vieira, apresentou o plano de modo geral para os vereadores na ocasião, e inclusive, né, participou da elaboração desse projeto, mas ainda bem antes de entrar na administração municipal. Por que é importante falar desse Vale Verde? Porque a mudança, no momento, ela não faz toda essa região já integrar a zona urbana do município, mas vai permitir que o Poder Executivo elabore projetos para que essa região venha a ter os usos designados, né, para a região. Então essa é uma mudança. Uma outra mudança que a gente pode incluir aqui, entre as principais, é a que envolve o Rio Cachoeira. Ela envolve a região mais central da cidade e ela alteraria o zoneamento atual das terras que ficam às margens do Rio Cachoeira. Isso aqui vai englobar também uma mudança da qual a gente falou no podcast anterior, o de número 13, que era as mudanças nas margens de rios. Por quê? Atualmente, essas margens elas são classificadas dentro do plano diretor e também dentro da LOT como área urbana de proteção ambiental. Mas eles querem alterar, né, com a mudança que foi colocada, para que seja um setor de adensamento controlado, que é a região é o grau de ocupação mais restrito dentro da zona urbana. Tem uma terceira mudança também, que se dá lá no bairro Espinheiros. Acho que boa parte da população deve estar ciente que o Espinheiros ele fica em uma ilha. E a ideia é que a parte final dessa ilha, que fica para além da área já ocupada do bairro, seja desenhada como uma área de expansão urbana. O nome área de expansão urbana aqui significa que também, mais para frente, essa parte da cidade possa receber um projeto de zoneamento para expansão.
Não é algo que vai ser imediato, mas vai existir essa possibilidade. E uma quarta mudança que nós vamos destacar aqui envolve a região da estrada Arataca. Talvez nem todos os joinvilenses que nos escutem conheçam que região é essa. Ela fica entre os bairros Morro do Meio e Vila Nova. É uma área rural atualmente, passa por um processo no qual muitos dos proprietários alegam também já não terem mais as mesmas funções, não exercerem mais agricultura como em outros tempos. E durante as audiências públicas da Comissão de Urbanismo, chegou a ser proposta para a região também que ela se torne uma área de expansão urbana, né? Até que sejam definidos, né, os usos para a região. E, bem, essas aqui são apenas algumas das mudanças, para que o ouvinte que tem interesse, né, em compreender mais, né, sobre as mudanças como um todo, porque são muitas, a gente levaria uns 5, 6 podcasts para dar conta, né, desse material todo, pode ir diretamente no site da Câmara e procurar um botão que há no site lá que é inteiramente dedicado ao plano diretor. Ufa, isso é muito plano diretor. Você acha que a gente vai voltar nesse assunto nos próximos anos ou só daqui 10 anos? Eu acho que a gente ainda vai voltar nele quando chegar o momento da segunda votação. Então tá. Vamos aguardar. Então, Sidney, muito obrigado pelas suas explicações. De A nada. gente se encontra na semana que vem. Assim espero. Marina, muito obrigado. É sempre um prazer ter você por aqui, explicando coisas difíceis. Imagina, até semana que vem. E Pedro, bem-vindo ao time. Obrigado, gente. Foi um prazer falar aqui hoje e vamos nessa. Muito bem. Chegamos ao final deste episódio. Não se esqueça de seguir o Isso é Tão CVJ nas plataformas de streaming e de avaliar o podcast com 5 estrelas, se você gostou. O Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe e edição de Pedro Gonçalves Neto. A chefia de jornalismo é de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procure Câmara Joinville. Um abraço e até a próxima semana.